Olá, pessoal, estamos começando mais um Conecta Cash. E hoje nós vamos receber uma convidada que dá uma ajuda financeira aí, muito de importante. planejamento, realização de sonhos, muito legal, né? Muito bacana. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, pessoal. Muito obrigada aí à Cif, a Carol, ao Samuel da Câmera Play pela oportunidade. Para quem não conhece, essa é a Daniela, ela trabalha com consórcio, Dani Consórcios, né? Conta pra gente quem é a Dani Consórcios, o que você faz da vida, dá uma pincelada geral para nós. Isso, eu sempre trabalhei com vendas, né, Samuel? Tive loja de roupa feminina durante 12 anos. Assim, dava muito certo, eu gostava muito, porém eu via que as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, as mulheres mais jovens, se endividavam muito com roupa, com acessórios. Então eu queria fazer uma diferença, né? Então um dia eu vi uma matéria sobre consórcio e achei muito interessante a pessoa construir também um patrimônio, não só gastar o seu dinheiro momentaneamente. Então isso, assim, falei assim, nossa, que legal, né? Eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar as pessoas a construir patrimônio também. Então eu fiz uma transição de carreira, fui trabalhar no escritório de representação de uma administradora, fiquei lá durante 3 anos, me apaixonei pelo produto, estudei bastante, me especializei. Depois trabalhei em outros escritórios, depois eu fui fazer a gestão, né, do produto consórcio num banco digital e agora, há 6 meses, eu abri a minha própria representação. Estou trabalhando aí com as melhores administradoras de consórcio do Brasil, não só com uma, né, mas com várias. E assim, tenho muitos clientes, tenho mais de 15 milhões em vendas de varejo, tenho mais de 40 clientes contemplados, tanto no setor de veículos quanto no setor de imóveis. Então, assim, isso é muito gratificante, poder estar ajudando a pessoa a comprar o seu próprio imóvel, ajudar a pessoa a fazer uma alavancagem aí de patrimônio também. Tem muitas pessoas usando hoje consórcio para alavancagem patrimonial. Também ajudo também as pessoas a trocar frota, né, as pessoas a trabalharem com caminhão. Existem vários tipos de consórcio. Existe várias modalidades de consórcio. Tá? O consórcio é educação financeira. Ela já chegou chegando, né, Carol? Mas eu quero saber quem que é a Daniela fora consórcio. Conta um pouquinho da sua vida para nós. Eu sou a Daniela, mãe do Pablo e da Paola. Eu tenho 2 filhos, assim, adolescentes para fase adulta. Aí tenho a Paola de 17 anos, tenho o Pablo de 19. Todos estudam, trabalham, já são, assim, é minha vida, né? E a diferença? Existe diferença entre financiamento e consórcio? Existe sim, Carol. Existe uma diferença grande. Não que o financiamento seja ruim, não. Porque às vezes a pessoa, né, tudo é um perfil. A pessoa tem que ter um perfil para comprar o consórcio. E assim, o consórcio ele ajuda muito, porque o consórcio ele não tem juros, ele tem apenas uma pequena taxa administrativa, que é a diferença do financiamento. O financiamento hoje, principalmente nesse momento, ele tem juros abusivos. Hoje, uma pessoa que vai comprar um veículo, por exemplo, ele compra um veículo e paga 3, né? Mas tudo é pela necessidade dele. Se o veículo for trazer mais dinheiro para ele, às vezes pode ser que compense ele fazer um financiamento. Mas, assim, o consórcio sempre vai ser a melhor opção, porque o consórcio não tem juros, o consórcio ele não tem entrada, o consórcio ele tem uma parcela muito mais facilitada, pois ele é feito num tempo maior. Então, assim, o consórcio sempre vai valer a pena, né? Um financiamento hoje você paga 3 veículos, o consórcio não, você paga apenas uma pequena taxa administrativa. E ele demora muito para ser contemplado? Como é que funciona essa parte de contemplação? A contemplação, assim, existe várias modalidades, né, de lance, por exemplo. Então, a pessoa, se a pessoa tem pressa, ela pode estar ofertando um lance, a gente cria estratégias para aquela pessoa que está com pressa a contemplar mais rápido. Existe hoje o lance livre, né? Os maiores lances são classificados e contemplados dentro de um grupo. E também existe o lance fixo, que é uma modalidade também que ajuda muito, que pode ser usado o lance embutido, que é um valor do próprio crédito.
É uma ferramenta que nós usamos para ajudar aquela pessoa que tem pressa e não tem lance a contemplar mais rápido. E como é que funciona essa parte também do lance agora? Agora fiquei até O curiosa. lance, na verdade, ele é um adiantamento de parcelas, tá? Por exemplo, a pessoa quer um carro de 200 mil, né? E ela tem uma certa urgência. E ela tem um valor lá para estar ofertando de lance. Uma entrada que ela daria no financiamento. Então, a gente cria uma estratégia, né? A gente vai ofertar esse lance para ela. Se ele não for suficiente, a gente pode usar uma parte do crédito como lance embutido. Ou ela também pode usar o próprio veículo dela para ofertar de lance. Hoje nós temos vários planos aí. A gente tem parcerias. Tem plano de troca de chaves, onde a pessoa pode ofertar o seu veículo como lance. Então, assim, Bacana. a gente tem a gente cria estratégias para ajudar o cliente a contemplar mais rápido mesmo. Então, por exemplo, o cliente aí quer um carro de 200 mil e ele tem 100 mil para ofertar de lance. Esse 100 mil que ele vai ofertar, o lance, na verdade, ele é verbal. Ele só paga na certeza da contemplação. Ofertou o 100 e contemplou, aí sim ele vai lá e paga esse 100, que é abatido ou na quantidade ou no valor das parcelas. Então, ele pode reduzir o prazo ou ele pode reduzir o valor da parcela. Ficar com uma parcela bem pequenininha. E qual que é mais vantajoso? Existe alguma diferença em como funciona no financiamento? Porque no financiamento tem a vantagem... eles falam que às vezes o prazo é melhor do que com diminuição do valor da parcela, né? No consórcio também tem algumas diferenças? No financiamento, o valor da parcela vai ser sempre maior, porque o prazo é mais curto e tem os juros também. Sim. Né? Os juros é cobrados ao mês, por isso que às vezes a pessoa, na compra de um veículo, vai pagar 3, certo? E vai pagar uma parcela bem mais alta. A parcela do consórcio é bem mais acessível, porque ela tem um prazo maior, não tem a cobrança dos juros, né? A taxa administrativa ela é cobrada sobre o valor do crédito contratado e é dividido aí. Eu tenho planos no consórcio de veículos em até 116 meses, que é um prazo que a gente vende para caminhões, para veículos pesados, para maquinário agrícola, colheitadeira, esse tipo, né? Com valor mais agregado. E o consórcio de imóveis eu tenho planos com prazos até 200 meses. Nossa. Né? Um prazo, por exemplo, eu vou fazer um comparativo agora entre financiamento imobiliário e consórcio. No financiamento imobiliário, né, a parcela é mais ou menos equiparada à parcela de um consórcio. Só que o prazo é em 420 meses. Muito maior. No consórcio, o valor da parcela equiparada é em 180 meses. Então, você vai quitar seu imóvel pelo consórcio, pagando o mesmo valor de parcela do financiamento, mas você vai quitar em menos da metade do tempo de um financiamento, certo? E o financiamento hoje de imobiliário, você vai pagar 3 imóveis também ou né? mais, né? O consórcio não. O consórcio você vai pagar aquilo, né, por um imóvel mesmo. Consórcio não precisa da entrada para começar nada? Não, o consórcio não precisa de dar entrada. O consórcio você começa pagando a primeira parcela. Hoje a gente tem ainda, para facilitar, para quem paga aluguel, por exemplo, nós temos um facilitador, que o cliente ele pode começar pagando uma parcela menor. Isso ajuda muito aquele que paga aluguel, então ele consegue conciliar o aluguel junto com a parcela de consórcio, né? Que é um plano com parcela reduzida até a contemplação, né? A hora que ele contempla, ele vai comprar o imóvel dele, vai se livrar do aluguel, aí sim ele pode pagar uma parcela integral. Então, são planos que ajudam muito. O brasileiro ele é muito imediatista, né? Ele quer um negócio para agora, né? Para ontem, na verdade. Isso. Tem, claro que existem situações que às vezes um financiamento é mais recomendado, mas é possível a gente agilizar esse processo para conseguir a contemplação mais rápido? Isso, né? O brasileiro realmente, infelizmente, é muito imediatista, não tem muito planejamento. O consórcio, assim, ele é a melhor hora de você fazer ele é quando você não precisa dele. Isso que eu costumo muito falar. É um investimento, tá, que você faz no seu futuro. Mas nós temos, sim, estratégias através de lance, né, para o cliente contemplar mais rápido. Mas nada impossibilita dele, eu não tenho lance. Não tem problema. O importante é ele começar.
Porque, ó, o tempo ele vai passar e ele vai passar de todo jeito. Eu tenho clientes, por exemplo, que não quero, eu vou juntar o dinheiro para eu comprar à vista. Mas não faz sentido, porque se você for juntar aquele valor todos os meses, você vai demorar muito mais tempo do que contratar um consórcio. Porque contratando o consórcio, a partir do primeiro mês, porque, assim, uma das estratégias para contemplar mais rápido é colocar o cliente num grupo em andamento. Então, eu sempre coloco os meus clientes nesses grupos que já está em andamento. Então, e ele pode já participar por sorteio. Todos que estão pagando as parcelas em dia participam do sorteio. Chance. Então, tem chance. Eu tenho clientes, eu tenho casos. No meu Instagram, tem depoimentos de clientes que foram sorteados no primeiro mês. Nossa! Certo? No segundo, no terceiro. Sem lance algum. Então, o que demora, gente, é não fazer nada. Isso demora, porque o tempo passa de qualquer forma. Com certeza. Certo? E também tem a ferramenta do lance embutido, como eu já disse, né? Aquela que não tem lance nenhum, que não tem valor. Não se preocupe, comece, certo? Você pode ser sorteado, ou a gente tem a estratégia do lance embutido, que a gente usa um valor do próprio crédito, né? Que vai dobrar as possibilidades de contemplação mais rápida do cliente. Ô Dani, e o consórcio ele pode ser encarado como uma forma de investimento? Como é que funciona isso na sua visão, né? Olha, tem pessoas que falam que não, mas eu bato na tecla que consórcio é sim, consórcio é um investimento. E um investimento, assim, muito rentável. Tem muita gente aí ganhando dinheiro com consórcio, né? Por quê? Você pode estar usando o consórcio, por exemplo, principalmente consórcio imóvel, ele é uma ótima fonte, assim, de investimento e que as pessoas usam para ganhar dinheiro. Hoje existe um comércio muito grande de cotas contempladas no mercado, para aquele brasileiro que é imediatista, certo? Então, como que funciona? Eu faço uma cota, eu compro um consórcio, contemplo ele e posso vender ele contemplado, tá? Os lucros são muito altos, principalmente se você contemplar através de sorteio ou usando apenas o lance embutido. Conseguir contemplar ele no começo, você pode vender para aquela pessoa que procura no mercado, que precisa comprar um imóvel, precisa fazer um financiamento. Você pode vender a cota contemplada e ganhar altos lucros de ágio. Então, você pode fazer dessa forma, certo? E tem mercado para isso. Eu mesma tenho muitos clientes aí de cotas contempladas. Eu mesma invisto dessa forma. Eu tenho consórcio, eu faço consórcio para poder vender contemplado. Sai muito mais barato para o cliente que está comprando do que um financiamento, tá? E também você tem agora hoje, você ouve muito falar, principalmente os grandes influenciadores aí falam muito a respeito sobre a alavancagem patrimonial, certo? O que é? É quando a pessoa ela resolve investir no consórcio, ela contemplou no início, ela pode vender a cota dela contemplada, ela contemplou no meio do plano, o que acontece? Ela vai alugar o imóvel, o inquilino dela assume a parcela do consórcio. Então, o que acontece? Ela está alavancando o patrimônio. E não está gastando. E o inquilino dela vai terminar de pagar esse imóvel para ela. E na quitação, que o consórcio é bem mais, né, tem um prazo bem mais curto, na quitação ela já começa a receber esse valor de volta, como renda passiva. Muitas pessoas fazem também para garantir uma aposentadoria futura, através de aluguéis de imóveis. Então, é assim que funciona. A pessoa compra o imóvel, contemplou, a pessoa contrata, né, o consórcio de imóvel, contemplou, compra o imóvel, aluga ele. Nesse momento, ela vai se livrar da parcela porque o inquilino vai pagar e ela contrata outro consórcio. E assim por diante. Eu tenho um cliente de Barretos, que ele tem 35 anos, ele começou a fazer o consórcio com 25 e hoje ele já tem 3 imóveis. Nossa! Né? Então, você fala assim, se eu fosse fazer um financiamento, eu ia demorar 35 anos. Ele tem 3 imóveis, onde os inquilinos dele pagam esses imóveis para ele. Quando o financiamento ele te
você compra um imóvel, ele te toma 3, no consórcio você consegue comprar os 3 com o valor do consórcio mesmo. Sim, isso mesmo, Carol. E tem mais uma vantagem no consórcio aí, como investimento. Até vou contar a história de um outro cliente meu. Tem um cliente que, sortudo, que assim, ele já tem casa, ele já tem chácara. Ele falou assim, Dani, eu tô gastando muito dinheiro à toa. O que você tem aí pra mim? Eu posso pagar uma parcela de R$1.700. Tá, contratou num plano curto, ele quis fazer até, né, um plano mais curto, ele fez um plano de 140 meses, ele fez um consórcio de R$200 mil, e ele foi sorteado no primeiro mês. Nossa! É o do Instagram? É o do Instagram. No primeiro mês ele foi sorteado. O que aconteceu? A gente sentou para fazer as contas, né? Naquele momento, se ele comprasse um imóvel de R$200 mil, ele ia conseguir alugar ali por R$800. Então, não pagaria parcela para ele, né? Então, falei assim, vamos vender contemplado, né? Queria ganhar, assim, um dinheiro muito bom se vendesse. Mas ele, não quero vender. Então, eu vou falar assim, então vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar a sua cota parada. Quando o cliente contempla um consórcio e não usa o dinheiro, a administradora aplica o dinheiro dele. Né? Então, ele está lá ganhando em torno... Essa aplicação, ela vai render para ele 95% do CDI isento de imposto de renda. Então, nesse momento, a cota dele está rendendo quase 1%. Faz 1 ano e meio que ele está contemplado e o valor da cota dele, que era 200 mil, hoje já está em 232 mil. Que está rendendo aí para ele quase R$2.000 ao mês. A parcela. Né, que a parcela é 1.700, está maior do que a parcela. Então, está pagando a parcela do consórcio dele. E se ele tivesse comprado o imóvel, tivesse alugado, né, não estaria com o mesmo rendimento. Acho então, vou sair daqui com consórcio. Né, precisa, hein? Nossa, muito bacana. Você falou da venda da cota contemplada, né? Vamos imaginar essa cota de R$200 mil. Fui lá, fiz um consórcio com você, fui contemplado, quero vender. Quanto que eu vou ganhar nessa brincadeira? Você falou que tem gente que vive disso, né? Tem gente que vive disso. Dá uma situação real pra gente. Transfere pro nome e tudo. Transfere sim. A gente, né, vai transferir pro nome da pessoa que comprar e ela assume, ela é a dona da cota a partir daquele momento. E ela já pode comprar ou o carro ou o imóvel a partir do momento que ela já compra aquela cota contemplada. Lógico, né? Ela precisa passar por uma análise de crédito, mas é muito simples, muito tranquilo e eu tô aqui para ajudar todo mundo. Mas o lucro. O lucro. E quanto que eu vou ganhar? Olha, o lucro realmente é alto. Tudo vai depender do momento que foi contemplado. Mas o lucro aí é de 25% a 150%. Nossa. Entendeu? Então, assim, é um lucro muito alto. Em cima do valor total. Em cima do valor do crédito. Que legal. No caso dos 25%, sim, em cima do valor do crédito. De 25% até 50% a gente consegue. Ou, 120 a 150 do valor que a pessoa já investiu. Ou seja, pagou, do valor que a pessoa já pagou, tá? Muito bacana. E meu sonho é juntar R$200 mil para mim comprar uma D20. Que delícia, hein? O meu é reformar. Olha, a gente tem... O carro dela provavelmente é a placa preta, então talvez 200 mil não dá pra... Pois é, né? Ainda não. Não, olha, tem como sim. Inclusive, eu fiz uma venda de um consórcio semana passada para a pessoa reformar um carro antigo. Ai, que legal. Tá? Então, aí, existe várias modalidades de consórcio. Nesse caso, ele não fez um consórcio de veículo. Ele fez um consórcio de serviços, né? Um consórcio chama consórcio de serviços, que ele vai usar para a reforma desse carro. Nossa, esse aqui eu vou querer. Né? Então, a gente ainda tem estratégias para fazer ele contemplar mais rápido, que ele tá doido para começar essa reforma. E é o que a gente vai fazer para Carol, hora que esse podcast acabar. Eu quero colocar a placa preta. Ela falou tanto numa cota de 200 mil, né? Desde o começo. Quanto é uma parcela de por exemplo, um carro, por exemplo, nesse valor de 200 mil? Quanto seria uma parcela, uma cota de 200 mil reais? Uma cota de 200, uma parcela... Bom, tem vários planos, né? Que nem eu falei, eu tenho planos com redução, tenho planos... Mais acessível. Na faixa, olha, um plano com redução aí na faixa de R$900, dá para comprar um carro de Sério? 200 mil. Sério mesmo, vem pro consórcio. Muito legal.
Vou levar meu consórcio pra casa pra todo mundo, minha mãe vai ficar doidinha. Vai sim. Existem outras modalidades ainda. E cirurgias plásticas, o sonho do silicone, da redução. Isso. Não, eu tenho vários clientes aí que tá feliz da vida, realizada, com a autoestima lá em cima, através do consórcio de serviço. E temos também outro consórcio, que é o de outros bens móveis, que tem parcelas fixas, que dá, assim, para muita opção de vários produtos, na compra de várias, né, placas solares, por exemplo, né, hoje energia solar. Melhor que financiar, porque você vai pagar juros. Isso, né, ou vai ter que juntar um belo tempo aí para comprar à vista, não compensa, é o que eu falo. Não, hoje em dia não compensa comprar à vista. Porque, vamos voltar ao exemplo dos 200 mil, né? O Samuel tem dinheiro para comprar uma D20, né? À vista. Mas... Pra que mexer naquele dinheiro? Deixa ele rendendo. Pra que ele queria vai... ter o dinheiro, todo mundo acha que eu tenho. Mas pra que o Samuel vai tirar o dinheiro dele lá do rendimento, da aplicação dele, se ele pode utilizar o consórcio, certo? Verdade. Hoje um consórcio de veículo, ele sai assim, a taxa administrativa sai em torno de 0,23 ao mês. Uma aplicação é 1% ao mês, dependendo da aplicação. Vamos colocar uma média aí, né, de 1% ao mês, certo? Pra que o Samuel vai tirar o dinheiro dele lá da aplicação, sendo que ele pode deixar como uma reserva de emergência, né? Ou ali mesmo o dinheiro trabalhando a favor dele para comprar esse carro à vista, sendo que ele pode usar somente uma parte desse dinheiro para estar contemplando. O resto lá deixa aplicado, porque o rendimento vai ajudar ele a pagar a parcela do consórcio. Como e ele não vai pagar juro. É melhor do que você comprar um imóvel e o valor do rendimento lá tá melhor que o do aluguel. Hoje em dia tá... Mas igual você disse, por exemplo, chegou no prazo final, você foi contemplado, você deixou lá rendendo e também acabou o consórcio, você já chegou na última parcela. Como é que funciona depois? Esse dinheiro eu vou ter que usar ele para comprar um imóvel ou eu consigo deixar ele rendendo ainda? Não consegue deixar ele render. A partir do momento que termina, né, da quitação, quando você quita, né, e não utilizou o dinheiro, você tem duas opções. Você pode comprar um imóvel, né? Hoje, assim, eu aconselho a todos a comprar um imóvel. Um imóvel, ele sempre vai valorizar. Ele né? não vai desvalorizar. O investimento em imóvel, ele é garantido. Então, você não tem perca, né? Agora, mas você pode sim, quitando o consórcio, você pode tirar em espécie. Então, você pode pegar o dinheiro após a quitação e usar para o que você quiser. Mesmo sendo um consórcio de imóvel, eu consigo sacar o dinheiro. Consórcio de Mas imóvel. acontece de chegar no final, né, sei lá, 100 meses, né? De consórcio. Os clientes chegam até o final, paga primeiro para depois fazer a retirada. Isso é comum acontecer? O que acontece? No consórcio, você, né, você tem que ser contemplado durante todo o plano. Né? Você tem que ser contemplado. Está em contrato isso. Aquelas pessoas têm a vantagem de não ser contemplado rápido. Aquela pessoa que contempla por último, fica mais para o final... Porque o consórcio, ele tem uma atualização monetária anual. Todo ano, ele vai atualizar. Por quê? Dentro de um consórcio, o último a ser contemplado ajudou o primeiro. Então, o primeiro também tem que ajudar o último. E existe essa atualização para ninguém do grupo perder o poder de compra. Então, quem chega ao final de um consórcio, qual que é a vantagem dele? Por causa dessa atualização... ele vai pegar um valor maior do que ele pagou. Então, isenta a taxa administrativa dele e ele consegue ainda até ter um lucro. Nossa, tem mais certo? benefício ainda. Tem. O consórcio, gente, sabia, é só benefício. sabia. O que todo mundo, assim, entende, assim, que todo mundo acha que o consórcio tá na ponta do iceberg, que eu falo. Mas o consórcio é muito mais que isso, né? O consórcio é educação financeira, o consórcio é investimento... principalmente também para aquela pessoa que ela não consegue guardar dinheiro. O consórcio mudou a minha vida. Eu não consigo guardar dinheiro. E eu tendo um boleto para pagar, eu pago todo mês. Sim. E você acostuma com aquele boleto. Então, isso é muito interessante. Realmente, ele ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos, né? A conquistar,
né, os seus objetivos materiais. E nem só os materiais, às vezes, que nem você falou, às vezes a pessoa tem aquele sonho de fazer uma cirurgia plástica, a pessoa às vezes tem um sonho de fazer aquela viagem dos sonhos. Hoje tem para todos os tipos. A pessoa tem, inclusive, assim, eu tenho um caso recente que a pessoa usou o consórcio para fazer um intercâmbio. Então, a pessoa está lá fazendo o intercâmbio, né, através do consórcio, estudo, a faculdade, estudar fora do Brasil. E outra coisa também, assim, que eu gosto de falar muito, eu tenho muitos clientes fora do Brasil, né? Eu vendo muito para brasileiros que estão fora, porque é uma forma também que eles encontraram de investir no Brasil para quando eles voltar. Todo mundo que sai do Brasil, um dia quer voltar, né? Vai para ter o sonho lá, né? Um sonho americano, vai para a Europa, para, né? Para conseguir juntar um dinheiro, mas às vezes não consegue juntar. Né? E o que faz? Muitas pessoas, eu tenho cliente hoje nos Estados Unidos, tenho cliente no Japão, tenho na Irlanda, tenho em Portugal. Então, é uma forma deles adquirir, alavancar patrimônio aqui no Brasil, sem pagar juros, para o momento que eles voltarem. Você disse que você trabalha com várias administradoras, que fala? Isso. Aí você fala qual que é a melhor no momento? Elas mudam? Olha, eu gosto muito de enfatizar que não existe administradora melhor, tá? Então, existem excelentes administradoras. Dentro dessas administradoras, existem grupos bons e grupos não tão bons, né? E tudo vai depender do que o cliente precisa. Essa é a diferença. Certo? Isso. O que acontece? O cliente vai me falar o valor que ele pode tirar do orçamento dele mensal, né? O valor que ele tem de parcela, o valor que ele tem para ofertar de lance. Com isso, eu faço um estudo, faço toda uma consultoria, um estudo de grupo. E, às vezes, assim, uma administradora é maravilhosa e tem grupos maravilhosos dentro, mas não vai ser pro perfil desse cliente. Às vezes, o perfil desse cliente é na outra administradora, no outro grupo. Tem tudo isso. Tem tudo isso, né? Às vezes, ele precisa de um prazo maior, porque ele pode pagar uma parcela menor. O contrário também é verdadeiro. Às vezes, o valor que ele tem para lance vai dar certo num grupo que está menor, que está mais curto. Então, por isso que a consultoria ela é necessária. Então, você faz todo um estudo antes de realmente, na hora de fechar a proposta com o cliente. Isso, eu faço todo um estudo. Eu estudo, porque tudo vai ser de acordo, né, com o que o cliente precisa. E o cliente ele pode mudar de ideia no decorrer, né, do plano. Por exemplo, eu tenho um cliente que contemplou recentemente. Quando ele contratou o consórcio, ele queria comprar um apartamento de valor maior para ele poder alugar e ter uma renda maior. Eu falei assim, não quero comprar um apartamento assim que vai me dar um aluguel menor. Quero comprar uma intenção é comprar um apartamento num grande prédio, né, para alugar e ter um valor. O que aconteceu? Ele contemplou e ele mudou de ideia. Porque o consórcio de imóvel, por exemplo, você pode usar para comprar um terreno e construir nele. E foi o que ele fez. Ao invés de ele comprar um apartamento de 1 milhão lá, que era a intenção dele, ele comprou um terreno, construiu um prédio num terreno com 6 apartamentos. Então, ele recuperou o dinheiro dele, que ele vendeu, acho que 3 apartamentos, e os outros 3 ele alugou. Tá tranquilo. Sim. Muito melhor. Então dá uma alavancagem muito boa na vida. Dá né? sim, tudo e, por depende. exemplo, fui contemplada. Eu posso usar esse dinheiro em qualquer estado para comprar um imóvel? Não tem Pode. nenhum... Não, você pode usar para comprar em qualquer lugar do Brasil. E se você quiser comprar fora do Brasil, tem também como? tem jeito. Não. Também, se você quiser comprar uma casa em Orlando, de repente, né, Samuel, né? Pode usar para comprar também. Aí, assim, a gente tem que usar uma outra estratégia, né? Tem que mandar uma documentação maior. Mas é possível. Né? Mas é possível também. Mas você pode comprar em todo o território nacional. Muita gente também me pergunta no de veículos se pode mudar de ideia. Eu tenho, assim, recentemente um cliente contemplou também
O sonho dele era ter uma moto de alta cilindrada, uma 1200 para ele viajar, né? Mas aí os planos dele mudaram, ele teve um bebê recentemente, certo? E o que aconteceu? Ele contemplou comprar uma moto? Não, ele usou para comprar um carro novo. Trocar o carro. Isso. Muito bacana. Então, independente de qual seja o seu sonho, é só falar com a Daniela Consórcios, né, Isso Carol? mesmo. E como é que a gente acha, como é que a gente procura ter essa proposta de atendimento personalizado que você sempre traz? Tem o meu Instagram lá, né, daniela.consórcios. Tem o meu WhatsApp também, eu estou à disposição para atender todos. Ai, muito Ó, bacana. e antes de você sair, já monta a proposta da reforma da D20. Hein? Pois é, Não, a né? gente Vamos vai reformar conversar. essa D20. Não, depois que encerrar aqui, a gente vai ter que ter uma conversa. Opa, vamos sim. Muito bacana, muito obrigada, adorei. Foi esclarecedor aqui pra gente e despertou interesse também em nós, né? Eu tive uma outra visão sobre consórcios, Sim. viu? Abriu os horizontes aí, já estou imaginando as possibilidades. Mas antes da gente encerrar, o pessoal te chamar lá, tem um consórcio lá, eu posso comprar vários itens com ele? Como é que funciona isso? Sim. Uma frota, por exemplo? Sim, tem pode. Cota para isso específica? Tem sim. Bom, a pessoa, que nem eu falei, pode, no decorrer do plano, um consórcio, né, é estabelecido pelo Banco Central que a pessoa tem liberdade de compra de acordo com a modalidade. Consórcio de veículo, por exemplo, eu tenho um cliente que contemplou lá 100 mil, ele precisava de 100 mil, que ele queria trocar o carro dele, mas ele mudou de ideia. Ele falou assim, quer saber? Eu tô com um carro bom ainda. Ao invés de trocar o carro, ele usou esses 100 mil para ele comprar 2 carros de 50 e ele aluga para Ubers. Nossa. Esses 2 carros. Ele comprou um Mob e comprou um Up. Que ele aluga para Ubers. E o aluguel que ele recebe paga a parcela do consórcio e ainda sobra, ainda ele tem uma lucratividade. Muito bacana. Ó, outro, Legal. infinitas possibilidades que a gente Sim, pode sim. fazer, E eu né? também, assim, vendi também recentemente para um pessoal aqui de Franca, que eles têm, eles trabalham tem uma empresa de ônibus. E eles utilizaram consórcio para trocar a frota deles. Então, assim, a gente faz também operações mais estruturadas, Bom que você pode dar de seu valores ônibus lá como maiores. lance. Isso mesmo, Que legal, bacana. Muito bom. Facilita bastante. facilita. Bom, a gente vai ficando por aqui, tem muito assunto, mas fica para um próximo episódio, né? Não, agora quem quiser terminar o assunto vai ter que chamar ela lá, gente. Isso, gente. Quem Me tiver- chama lá no Instagram, pode me Repete chamar aí no seu WhatsApp. É @daniela.consórcios. E lá tem seu contato, seu WhatsApp. Tem sim, tem meu contato lá. Ó, vale muito a pena. Me chama aí, pessoal. A gente tem estratégia aí para ajudar vocês a realizar as conquistas mais rápido possível. É isso aí. Até o próximo Conecta Cash. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.